Nós estávamos numa campanha de oração, na madrugada, que eu tenho um canal que é só para oração, campanha de oração que se chama Torre de Oração. E eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia, a gente estava orando. Primeiro eu orei pelos casamentos, aí eu orei pelos filhos. Quando eu fui orar pelos filhos, eu estava orando, eu vi a figura do Frankenstein. Né? Porque ele tem aquele rosto comprido, ele é assombroso, né? E eu vi essa figura desse personagem andando dentro dos quartos dessas crianças, adolescentes, jovens. E enquanto eu orava, eu me arrepiava muito. E eu comecei a repreender. Não repreendi o espírito do Frankenstein, mas eu comecei a repreender. E daí, na hora, eu falei, gente, eu tive uma visão assim, mas eu fiquei assim, cara, por que Deus me deu essa visão? O que está por trás dessa história? Quando eu fui buscar a história dele, eu entendi o porquê da visão. Daí, no outro dia, eu orei e fiz uma oração mais específica. Porque, na verdade, o Frankenstein, na verdade, é o nome de um cientista. Ele quis criar ali um personagem, só que depois ele mesmo se assusta com o personagem que ele criou e rejeita esse personagem. Então, esse personagem, ele começa a interagir muito com a rejeição do seu criador. Então, aí que nasce uma revolta dele e ele fica aquela figura mais vingativa. Você tá entendendo? E daí eu comecei a entender algumas coisas. Por que Deus me fazia orar pelos adolescentes, pelos jovens? Porque são fases de mudança de identidade, que eles se sentem rejeitados pelo pai, pela mãe. Aí cria aqueles pensamentos de rebeldia. E quantos adolescentes que nessa transição de adolescência, de jovens, se tornam assassinos, né? Vão para o mundo das drogas. Você tá entendendo? Porque se sentem rejeitados, porque dentro da escola passa por bullying. Quantas crianças, Willy, que tem lá os seus 7 anos, que já sofrem bullying dentro da escola. Se você busca a história dele, porque Deus, na verdade, ele queria que eu olhasse para a história, para eu entender que tipo de influência maligna que tinha. Não tinha nada a ver com o personagem em si. Tinha a ver com um pano de fundo, igual eu te falei. Com um pano de fundo do personagem. É aquela influência que estava dentro dos lares. Então, daí, no outro dia, eu fiz uma oração específica, pedindo para que Deus quebrasse todo o pensamento de rejeição, pedindo para que Deus quebrasse toda a influência que estava sobre aquelas crianças. Rapaz, e foi uma loucura. Uma loucura. Eu me segurava, tem momento assim da live, assim, que eu tô com a mão na boca, que eu queria vomitar. Imagina, 3 horas da manhã você orando por essas coisas. Não, e mais de 2.000 pessoas. 3.000 pessoas ao vivo. Sabe? Então, imagina quantas famílias. Isso diretamente, porque tem pessoas que te assistem, que ele não clica ali para não aparecer que ele tá ali. Uhum. Mas a gente sabe que tem muito mais pessoas. O que aparece ali no ao vivo são as pessoas que ampliam a tela. Uhum. Mas tem muita gente que vê o teu quadradinho, só clica lá no microfonezinho e consegue te ouvir sem que você saiba que ele tá lá. Então, quando a gente fecha a live, que a gente percebe que tem 10.000 pessoas. Uhum. Um exemplo, né? Mas, cara, foi muitas famílias que foram alcançadas. E eu comecei a passar mal, que foi uma loucura. Então, olha quanto que é importante a questão da visão profética. Aí que eu falo, né? Se a gente entendesse, né, pastor, o quanto é perigoso essa questão da formação dos nossos filhos. Eu falo porque eu sou pai, tenho uma menininha que eu amo muito, que está entrando na pré-adolescência, aí tem 10 aninhos. E como o mundo hoje mudou a questão da influência e da formação das nossas crianças, né? Não que antigamente, na nossa época, você tem praticamente a mesma idade que eu, não que a gente estava isento disso, mas a nossa época a gente não era tão bombardeado pela mídia, pelo governo. A gente tinha um crescimento diferente. E hoje a gente percebe desde o pequenininho o interesse desse sistema em influenciar e formar os nossos filhos, as nossas crianças. Isso é muito perigoso, né, pastora? Você falou uma coisa muito forte. O pastor Diogo, lá da nossa igreja, ele e a Camila, que já esteve aqui, eles são líder de adolescente. Ele criou uma grade que fala assim, defesa da fé.
Ele já deu para a primeira turma e agora nas férias, acho que depois das férias, se não me engano, ele vai dar de novo. Por quê, William? As nossas crianças estão sendo bombardeadas por fé, por crenças que não professam a nossa. E as artimanhas que eles estão usando, sabe? Tudo muito silencioso. Porque é assim que o maligno trabalha. Primeiro ele tem que ganhar a tua confiança para depois conquistar o seu coração. Então, as pessoas do ocultismo, dessas coisas todas, ele está trabalhando justamente isso, das seitas, tá fazendo de forma muito silenciosa, lá usando o professor do colégio, da faculdade, jogando uma semente. Outro dia, uma mãe muito assustada, o filho dela é autodidata, o filho dela foi convidado para ir numa seita, fazer uma visita técnica. E ele chama a mãe para ir. Quando a mãe dele vai chegando nesse lugar, que é um lugar afastado aqui de Foz do Iguaçu, a mãe dele falou assim: filho, aqui é o lugar tal? Daí ele falou assim: sim, mãe, mas não tem nada a ver. Eu trouxe você para você ver que não tem nada a ver. Aí escuta só. O menino tem, acho que 20 anos, inteligentíssimo. Chega lá, ele já tem ele já tem as informações. Eles já têm. Que o menino é autodidata, que o menino não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Chegaram lá, colocaram eles numa roda. Nessa roda, você fala dentro desse lugar o que é que você tem mais curiosidade de saber. Aí cada um fala o seu e tá lá essa irmã, mulher de Deus, de oração, ela tá lá no meio. E ela falou assim, uma coisa de louco. O acolhimento daquele povo. A atenção que dão para as pessoas que chegam. Olha a sutileza. E aqui veio o pulo do gato. Ele sabia que o Piá era inteligente. Sabia que o Piá lê demais. Deram uma oportunidade para ele trazer uma fala. O Piá começa a falar e começa a trazer a analogia dele acerca do lugar que houve um incentivo para ele fazer uma leitura do lugar, que não dá para ser muito específico, pessoal, porque isso aqui gera até processo. E a fala do Piá, a mãe dele falou: tão certo como vive o Senhor, William, que todos que falaram, ninguém nem esboçou nada. Quando o filho dela falou, todos os acadêmicos se levantaram e aplaudiram o filho dela. O filho dela saiu de lá e falou: mãe, é aqui que eu quero ficar. Eles acolhem os jovens até para morar naquele lugar. Você vê a sutileza? Aí eu falei, pastor Diogo, pastor, você é um cara crânio. Eu quero que você estuda sobre a cultura desse povo. Quero que você coloque na matéria. O pastor Diogo já tinha algo preparado, preparou, elaborou, e agora nós vamos falar com os nossos adolescentes sobre isso. Sabe? Porque esses lugares, e a gente precisa, pastor, criar os nossos filhos na presença de Deus. Não dá. Não dá, pelo amor de Deus. Leva os seus filhos para a igreja. Leva. Porque lá dentro da escola, da faculdade, eles já estão lá. Já estão lá. Aí você fica com medo. Você fica com medo das religiões afro, não sei o quê, mas tem outros aí, irmãos, que estão muito mais adiante do que eles. Que não dá para falar aqui. Querendo converter a mente dos nossos filhos para eles. Para aquilo que eles acreditam. Por isso nós temos que preparar os nossos filhos.